Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Começa deixando o teu like aí no vídeo, compartilha ele com outros curiosos como nós e te inscreve no canal, ajudar esse canal a crescer. Aqui eu falo de curiosidades ligadas à astronomia, tecnologia e saúde e corpo humano. Deixa aí nos comentários qual das três linhas tu gostas mais. E hoje eu vou falar sobre o planeta Saturno. Eu já fiz um vídeo sobre o sistema solar como um todo, e eu tenho feito vídeos falando de cada planeta, do interior para o exterior. Pulei a Terra, porque a Terra vai ficar por último. E Saturno surgiu junto com o Sol e os demais planetas. Tudo começou com uma nuvem de gás e poeira que entrou em colapso gravitacional. Pequenos grãos se uniram até formar um núcleo rochoso e gelado. Quando esse núcleo ficou grande o suficiente, passou a capturar enormes quantidades de hidrogênio e hélio, transformando-se num gigante gasoso. Esse crescimento aconteceu rapidamente, antes que o gás do disco protoplanetário desaparecesse. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, mas possui uma característica curiosa e única. A densidade média dele é menor que a densidade da água. Significa que, se fosse possível colocar o planeta dentro da água, ele flutuaria com a densidade que ele tem. Toda a massa dele é formada por hidrogênio e hélio, e o diâmetro ultrapassa 116 mil quilômetros quadrados. Isso é quase 10 vezes o tamanho da Terra. E, embora ele seja basicamente feito de gás, feito de hélio e hidrogênio, a gente vai ver que esses materiais têm suas peculiaridades. Um dia em Saturno dura pouco mais de 10 horas. E essa rotação extremamente rápida faz o planeta ficar achatado nos polos e mais largo no equador. E como ele é composto principalmente por gases, as suas camadas oferecem pouca resistência às forças geradas pela rotação, criando um formato bem diferente do de planetas rochosos. A atmosfera de Saturno apresenta faixas claras e escuras, produzidas por ventos que podem ultrapassar 1.800 km por hora. E também abriga algumas tempestades gigantescas que duram meses. Em alguns períodos surge chamada Grande Mancha Grande, a Mancha Branca, que é uma explosão atmosférica tão intensa que libera energia comparável a de milhões de tempestades
que acontecem na Terra. À medida que se desce na atmosfera de Saturno, a pressão aumenta rapidamente. O hidrogênio gasoso se transforma em líquido e mais abaixo em hidrogênio metálico. Uma forma exótica, capaz de conduzir eletricidade. E essa camada provavelmente é a que gera o poderoso campo magnético que tem no planeta. No centro existe um núcleo extremamente quente e comprimido. Cento e 120 batimentos cardíacos por minuto. Saturno é famoso pelos seus anéis. Eles parecem sólidos à distância, mas são formados por bilhões de fragmentos de gelo e rocha. Existem partículas menores que um grão de areia e blocos do tamanho de montanhas. A maior parte é composta por gelo de água muito puro, o que explica o intenso brilho para quem os observa da Terra. Existem algumas teorias sobre a formação destes anéis, mas a hipótese mais aceita diz que eles são restos de uma lua destruída pela gravidade de Saturno. Uma outra possibilidade é que tenham se formado a partir de material que nunca conseguiu virar um satélite do planeta. Os estudos indicam que os anéis podem ser mais jovens que o próprio planeta. Nesses anéis tem as luas pastoras, pequenas luas que orbitam próximas aos anéis, que funcionam como pastoras gravitacionais. Elas mantêm as partículas organizadas, criam divisões, ondulações e grandes lacunas nestes anéis. Sem essa influência das luas pastoras, os anéis seriam muito mais dispersos
e perderiam a sua característica estrutural que a gente conhece. Saturno está perdendo lentamente os seus anéis. Parte das partículas de gelo é puxada pelo próprio campo magnético do planeta e cai em direção a ele como uma espécie de chuva gelada. Os cientistas acreditam que daqui a algumas centenas de milhões de anos eles poderão desaparecer quase que completamente. Mesmo pequenos telescópios permitem observar claramente os anéis. Em 1610, Galileu Galilei percebeu que havia algo estranho ao redor do Saturno, mas não conseguiu identificar a sua verdadeira forma. Somente muitos anos depois, astrônomos descobriram que se tratava deste sistema de anéis que a gente conhece e que faz a principal característica de Saturno. Cento e 24 batimentos cardíacos por minuto. Saturno tem muitas luas fascinantes. A maior delas, Titã, é maior até mesmo que o planeta Mercúrio. Ela possui uma atmosfera espessa, composta principalmente por nitrogênio. Em sua superfície existem rios, lagos e mares, mas não são de água, são de metano e etano líquidos. Ele é o único corpo celeste, além da Terra, onde líquidos foram observados fluindo na superfície. Já a Lua Encélado abriga um oceano global de água líquida sob a sua crosta de gelo. Jatos de vapor escapam por grandes fissuras próximas ao Polo Sul, lançando água, sais minerais e compostos orgânicos ao espaço. Por isso, tornou-se um dos lugares mais promissores na busca por vida fora da Terra,
além da Lua Europa de Júpiter. Mas, além destas, Saturno possui mais de uma centena de luas confirmadas. Algumas são praticamente esféricas, enquanto outras têm formas irregulares, parecidas com asteroides que tenham sido capturados. E essa enorme diversidade faz do sistema saturniano um dos mais complexos do sistema solar. A gravidade de Saturno, dos anéis e das luas criam um ambiente extremamente dinâmico. Algumas luas permanecem geologicamente ativas, graças às forças gravitacionais, e enquanto outras ajudam a moldar continuamente a estrutura dos anéis. A missão Cassini permaneceu 13 anos estudando Saturno. Ela revelou detalhes inéditos sobre o planeta, sobre seus anéis e suas luas. Em 2017, encerrou a missão mergulhando na atmosfera do planeta para evitar qualquer possibilidade de ele contaminar Titã ou Encélado. Cento e 128 batimentos por minuto. Saturno não possui uma superfície sólida, mas conforme se desce em sua atmosfera, o gás torna-se cada vez mais comprimido devido à pressão, até adquirir características líquidas. Acredita-se que exista um núcleo rico em rochas e metais, mas a sua estrutura exata ainda
permanece desconhecida e ainda é um mistério. A hipótese da chuva de diamantes é uma hipótese bastante conhecida, que sugere que tempestades elétricas quebram moléculas de metano, liberando carbono. Sob as gigantescas pressões, esse carbono poderia se transformar em diamantes que cairiam lentamente pelas camadas internas do planeta. Ainda não há confirmação direta desta teoria, mas a física mostra que esse fenômeno pode realmente acontecer. Também tem o hexágono do Polo Norte. Lá existe uma corrente de ar em formato quase perfeito de um hexágono. Cada lado dele mede aproximadamente o diâmetro da Terra. E essa estrutura permanece estável há décadas e continua sendo um dos maiores mistérios da atmosfera de Saturno. Imagina só a aleatoriedade da atmosfera produzir um hexágono quase perfeito. O campo magnético de Saturno está quase que perfeitamente alinhado com o eixo de rotação. Essa característica é extremamente incomum entre todos os planetas e desafia os modelos atuais que explicam como os campos magnéticos são gerados. Essa é uma característica única de Saturno dentro do Sistema Solar. Uma outra curiosidade interessante é que Saturno produz calor. Apesar dele receber pouca energia do Sol, Saturno emite mais calor do que recebe. Parte dessa energia vem da própria formação do planeta e do lento afundamento do hélio em seu interior. Um processo que continua produzindo calor até hoje. Cento e 128 batimentos cardíacos por minuto.
Conhecido desde a antiguidade, Saturno recebeu o nome do deus romano do tempo e da agricultura. Durante muitos séculos, foi considerado o planeta mais distante conhecido pela humanidade. E mesmo hoje, ele continua sendo um dos objetos mais impressionantes observado pelos telescópios, principalmente pelo formato dele, mais achatado, e os seus lindos anéis. Um ano de Saturno, ou uma translação dele em torno do Sol, dura aproximadamente 29 anos e meio, anos terrestres. Então, cada estação permanece por mais de 7 anos, fazendo com que as mudanças atmosféricas e os fenômenos dos anéis aconteçam de uma forma bem lenta. As próximas grandes missões a Saturno devem se concentrar principalmente nas luas Titã e Encélado. Esses dois mundos são considerados excelentes candidatos para se investigar ambientes potencialmente habitáveis e se entender melhor como a vida pode surgir em outros lugares do universo. A gente está sempre buscando por vida extraterrestre. Não sei se é bom que se encontre. Poucos planetas reúnem tantos fenômenos extraordinários ao mesmo tempo como Saturno. Anéis gigantescos, mais de uma centena de luas, mares de metano, oceanos subterrâneos, tempestades colossais, um hexágono perfeito num polo e a possível formação de diamantes. O sistema de Saturno e suas luas continua sendo um grande laboratório natural para a ciência planetária. Saturno é muito mais do que um planeta bonito. Cada nova descoberta ajuda a compreender melhor a origem dos planetas, a evolução do sistema solar e até condições para o surgimento da vida. É um mundo repleto de mistérios que certamente vai continuar surpreendendo a ciência por muito tempo ainda. Essa curiosidade que eu queria compartilhar hoje sobre o sistema saturniano. E se gostou, não esquece de deixar aí teu like, compartilhar o vídeo e te inscrever no canal. E deixa aí no comentário qual dos assuntos tu prefere que sejam abordados aqui no canal.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.